Começamos. Me chamo Noemi Duran e vou ser a instrutora desta série de webinars. Me vou apresentar rapidamente para aqueles que não me conhecem. Eu sou bióloga e educadora. Estudei biologia na Universidade de Valência, na Espanha. Me especializei em zoologia e em educação socioambiental. Depois fiz um doutorado em biologia marinha na Universidade de Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos. Trabalhei como professora de educação secundária e universitária e também em educação formal em zoológicos. Há 5 anos, sou a diretora da sede europeia do Geoscience Research Institute, ou GRI, para os amigos. Para os que não conhecem, o GRI é o Instituto de Investigação Científica da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se encarga em estudar a relação entre a fé e a ciência, especialmente no relativo às origens. Se você quer saber mais sobre o GRI, pode dar uma olhada na página web grisda.org. Há quem pensa que a religião e a ciência são um campo de conhecimento opostos e incompatíveis, mas no GRI pensamos tudo ao contrário. Cremos que, como Deus é o autor tanto da Bíblia como da natureza, a fé e a ciência estão intimamente relacionadas. E esse é o motivo de esses seminários web. Compartilho com vocês as razões por que nós defendemos essa ideia. Seguramente vocês têm experiência conversando ou discutindo sobre esse tema com pessoas que têm uma visão diferente. Seguramente, por isso vocês estão aqui. Mas vamos começar com um aviso. Esse é um campo muito complexo e amplo, no que se pode profundizar até o infinito. Eu levo mais de 15 anos formando-me e sigo aprendendo coisas novas a cada dia. Assim que os aviso desde já que não tenho todas as respostas. E mesmo se as tivesse, não teria tempo de contar tudo no tempo que vamos passar juntos. Como indica seu nome, esse é um curso básico, em que vamos só cobrir os fundamentos dos temas mais comuns. Para os que quiserem aprofundar um pouco mais, eu vou providenciar materiais que vocês podem consultar e, se tiver interesse, a gente pode programar um curso avançado mais para frente. Esse curso básico está estruturado em 4 módulos, com 4 temas em cada módulo. Hoje vamos começar o primeiro módulo, Ciência, com o tema O que é isso que chamamos de ciência? Em cada sessão vamos fazer o seguinte: a apresentação do tema vai durar uns 25 minutos, depois vamos dedicar uns 10 a 15 minutos a responder perguntas. Vocês podem ir enviando durante o tema através do chat aqui no tema, de perguntas e respostas. Uma coisa a mais. Como temos participantes de vários idiomas, para facilitar ao máximo a comunicação, as apresentações que a gente vai ver na tela, o texto, estará em inglês. Eu vou ler em espanhol e nossos maravilhosos tradutores vão a ler em seus idiomas correspondentes. Quero aproveitar para dar o agradecimento pela ajuda. Temos a Lisa Decker com o inglês, a Dante Herman com o alemão, a Laurentio Druga com o romano, Antônio Ivanova com o búlgaro, Gianfranco Herrera com o italiano e a Diego Costa com o português. Muito obrigado a todos. Vamos começar o tema de hoje e quero ser com uma oração, convidando a Deus que nos acompanhe. Querido Deus, te damos muito obrigado porque você é o nosso Criador, que nos ama e que nos cuida todos os dias. Pedimos que o que aprendemos hoje venha de Ti e que nos sirva para nos ficar mais próximos de você. Em nome de Jesus, amém. O que é isso que chamamos ciência?
O título deste tema eu tomei emprestado de um livro de Alan Chambliss. Eu li pela primeira vez quando era adolescente. Assim que é um livro que não é tão recente, mas é muito interessante. E se vocês ainda não leram, eu o recomendo. Vamos falar dele mais pra frente. Todos temos uma ideia do que é a ciência, mas quando pensa em ciência, às vezes a gente imagina algo como isto. Uma pessoa com uma roupa toda branca em um laboratório, misturando substâncias perigosas. Ou talvez nos relacionamos o conceito de ciência com um quadro cheio de fórmulas e cálculos complicados. Também pode ser que a ciência nos faça lembrar máquinas sofisticadas, como os aceleradores de partículas e os radiotelescópios. Todas essas coisas têm sim que ver com ciência, mas o que é ciência? A palavra ciência pode significar simplesmente conhecimento, mas uma definição mais completa seria a seguinte: a atividade intelectual e prática que compreende o estudo sistemático da estrutura e comportamento do mundo físico e natural por meio da observação e a experimentação. Eu gosto dessa definição porque é bastante completa. Começa dizendo que a ciência pode ser uma atividade intelectual teórica ou algo aplicável, prático. Também nos diz qual é o objeto da estudo da ciência, o mundo físico e natural, e o que queremos aprender do mesmo é tanto a sua estrutura, o como é, como o seu comportamento, como funciona. E por último, e isso é o que é muito importante, nos especifica a metodologia de trabalho da ciência. Se trata de um estudo sistemático, cujas ferramentas são a observação e a experimentação. Podemos dizer que a ciência é uma tentativa humana de obter conhecimento acerca do mundo, da natureza, mas não é a única forma. Existem outras fontes de conhecimento. O que caracteriza a ciência, que a diferencia de outras formas, é precisamente sua metodologia. Com certeza a gente já escutou alguma vez a expressão método científico. Vamos ver um esquema que é muito simplificado dos métodos científicos. Apesar de que tem muitos cientistas atuais que a ciência não funciona exatamente como vê nesse esquema, mas nos serve para explicar a diferença entre a ciência e outras fontes de conhecimento. Começamos com uma observação, que gera uma pergunta. A continuação, nos vai ocorrer uma hipótese. A hipótese é uma possível resposta a essa pergunta. E os passos seguintes consistem em comprovar se essa resposta possível, essa hipótese, está correta ou não. Até aqui, não tem muita diferença de outras fontes de conhecimento, como podem ser a filosofia e a religião. Os filósofos e os teólogos também se fazem perguntas, também sugerem possíveis respostas e também tentam verificar se suas respostas são corretas. A diferença está na forma de comprovar a veracidade das hipóteses. A ciência comprova suas hipóteses por meio de observações e experimentos. Usa o que chamamos evidência empírica, o que podemos perceber com nossos sentidos, o que podemos ver, escutar, tocar, medir. Se o resultado dos experimentos, se a evidência empírica apoia a hipótese, então essa se aceita como válida. Se a evidência nega a hipótese, então ela se refuta e se propõe uma nova hipótese e começa tudo de novo. Ou, pelo menos, é o que se diz em teoria. No caso da filosofia ou da religião, a maneira de comprovar se uma resposta é válida é diferente.
A filosofia se apoia no raciocínio lógico. Usamos a mente, o raciocínio lógico, para chegar a uma conclusão a partir de determinadas premissas. No caso da religião, para comprovar se uma resposta é correta, essa se compara com a fonte de autoridade, que para muitas religiões cristãs é a Bíblia. Se a resposta coincide com o que diz a Bíblia, é verdade. Se não, é falsa. Mas também é tudo teoria. Sabe por que a ciência tem tanto êxito na nossa sociedade? Em parte, creio que se deve a todos os avanços e melhoras que se deu à ciência graças a ela, mas eu pessoalmente acredito que também se deve a que o método científico que acabamos de explicar é nossa forma instintiva de aprender. As crianças, desde muito pequenos, sem que nada os ensine, utilizam a sequência: observação, pergunta, hipóteses, experimento. Imaginam essa cena. Temos um lindo bebê que observa um pequeno objeto escuro que se move pelo solo. Ele pega e se pergunta: será que é comida? E, em seguida, ele coloca na boca para ver empiricamente se é comida. Bem, agora vamos colocar um exemplo cotidiano, um pouco menos nojento. Imagina que a gente se acorda na metade da noite. A gente aperta o interruptor da luz desde a cama e a luz não acende. Então a gente se pergunta: o que acontece? E logo a gente pensa numa resposta: talvez se fundiu a lâmpada. Então a gente aperta o interruptor da lâmpada da mesa de noite, da cômoda, e também não se acende. Resposta de novo incorreta. E assim a gente busca uma nova hipótese. Às vezes se fundiu algum condutor. A gente se levanta, iluminando com o móvel, vai até o quadro elétrico da casa e parece que está tudo ok, tudo bem. Então não é isso também. Será que acabou a luz? Para comprovar, a gente vai na janela e vê se não há luz nas outras casas, ou que as luzes da rua não funcionam. Mistério resolvido. O método científico é algo natural para a gente usa inconscientemente em todas as horas. Talvez por isso nos pareça uma boa maneira de resolver os problemas. Talvez é porque é algo objetivo, que fazemos de forma natural. Porque é baseado em algo objetivo, em algo que a gente pode ver, tocar, medir e comprovar. O problema aparece quando saímos do âmbito cotidiano e vamos ao âmbito científico, onde tudo é muito mais complicado. Muitas das perguntas que fazem os cientistas não se podem resolver com experimentos simples, como o caso da luz. Vamos ver um exemplo muito atual. Que consequências teria para a Terra o aumento da temperatura média em 2 graus? Suponhamos que nossa hipótese é: a vida na Terra vai se extinguir. Evidentemente, nosso experimento não pode ser aumentar a temperatura do planeta a 2 graus para ver o que acontece. O que nós podemos fazer então? É uma experiência a pequena escala. Podemos montar um aquário com corais, com peixes, com invertebrados marinhos, etc. E quando o ecossistema estiver funcionando de maneira equilibrada, subimos a temperatura da água 2 graus. Deixando à parte o dilema moral, se deveríamos usar animal ou não, nos experimentos, se isso estaria certo ou não, podemos estar certo de que o que passa no aquário vai ser o mesmo que vai passar no oceano? Se me morrem todos os peixes, isso significa que todos os animais marinhos vão morrer? Também podíamos fazer outra coisa.
ir a um único ecossistema natural, como um recife de coral, e ver como se afetou o aumento da temperatura do mar até agora, que é de aproximadamente 0,1 graus, e tentar calcular para ver o que aconteceria se aumentaria 2 graus. Mas, como sabemos se nossos cálculos são corretos? Isso nos leva ao conceito mais importante que vamos explicar, que vamos repetir muito ao longo de toda essa série de webinar. Está relacionado com outra definição de ciência, uma definição mais contemporânea, que é a que propõe Hilgard em seu livro de 2003, Científico Método Prático, que disse assim: todas as conclusões da ciência, quando se expõem claramente, implicam 3 tipos de componentes: pressuposições, evidências e lógica. Isso é precisamente o conceito fundamental que vamos ver hoje e no resto da série. E é que a ciência não vai só de evidência empírica, parece que também há outros componentes, como a lógica, que normalmente associamos com outras fontes de conhecimento. No próximo tema, vamos ver das pressuposições da ciência, mas de momento nos vamos a concentrar na relação da ciência e da lógica. Quando falamos de evidência, normalmente nos referimos aos dados que se obtém através dos experimentos, o que a gente mediu, o que a gente tirou fotos, o que a gente viu, anotou. Mas como já falamos, os experimentos não reproduzem exatamente os fenômenos que a gente quer estudar. Assim que a gente tem que tomar esses dados e convertir em conclusões mais gerais. E aí é onde entra a lógica. O processo de tomar dados, a evidência, e com eles chegar a conclusões lógicas é o que chamamos de interpretação. Isso é fundamental. Vamos usar hoje e todo o resto da série. A diferença entre dados e interpretação. Para explicar de forma simples, vou dar um exemplo não científico que sempre coloco aos meus alunos. Qual é a diferença entre essas 2 frases? Primeira, o Brasil é o time de futebol que mais vezes ha ganhado o campeonato mundial. E o Brasil é o melhor time de futebol do mundo. Com certeza vocês deram conta que há uma diferença importante entre essas 2 afirmações. A primeira é um fato objetivo. Podemos ir ao registro de resultados de mundial de futebol e comprovar. Mas a segunda afirmação pode se considerar uma conclusão lógica da primeira. Mas não deixe de ser uma opinião subjetiva, que depende do critério pelo que usemos para definir qual é o melhor time do mundo. A primeira frase é um dado. A segunda é uma interpretação, uma conclusão. Nesse caso, é fácil ver a diferença, mas às vezes a literatura científica é mais difícil detectar que coisas como dados e que coisas são interpretações. Como dissemos, isso vai ser muito importante. Por isso, vamos dedicar uns minutos para praticar. Vamos ter um exercício de prática de identificar diferenças de dados e interpretação com umas frases e afirmações simples. Depois, vamos passar a analisar uma notícia científica verdadeira. Vamos a colocar na tela uma série de afirmações. Vou dar alguns segundos para que vocês possam pensar se é um dado ou uma interpretação. E a continuação vamos ver qual é a resposta certa. A molécula de água está composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É um dado. Provavelmente todos ou quase todos pensaram que é um dado. Mas, na verdade, não é algo que a gente possa ver, que a gente possa comprovar com nossos sentidos, porque os átomos são muito pequenos, a gente não pode ver,
mas atualmente se considera evidência empírica, não só o que percebemos diretamente, mas também informação que a gente obtém com máquinas ou com ferramentas, que ampliam nossa percepção, como os microscópios, telescópios e outras máquinas de laboratório. Segunda frase. A água é imprescindível para a vida. Com certeza alguns de vocês pensaram que isso é um dado, mas é uma afirmação tão ampla que na realidade não se pode comprovar empiricamente. Podemos estar certos de que não existe no universo algum tipo de vida que não necessite de água? Assim que isso é na realidade uma interpretação. Se que a gente quer convertê-la num dado, teríamos que especificar mais, dizendo: a água é imprescindível para todos os seres vivos conhecidos. Isso sim que é verdade, que a gente sabe, é um dado. Agora eu vou contar uma pequena história. Vamos parar em cada uma dessas partes para ver se é um dado ou uma interpretação. João e Maria comeram em um restaurante à noite. É um dado. A gente pode perguntar, ver as câmeras do restaurante. João se colocou enfermo de noite e foi levado ao hospital. Também é um dado. A gente pode comprovar que ele ficou doente. A comida que João comeu no restaurante fez com que ele ficasse doente. Com certeza vocês viram que isso é uma interpretação. É um tipo de interpretação muito comum. Se chama causação. Toma os dados que aparecem coisas juntas, duas coisas conectadas, e uma atrás do outro, e conclui que um é a causa do outro. Mas, na ciência, é muito importante ter em conta que mesmo que duas coisas vão associadas uma atrás da outra, não implica exatamente que uma é causa do outro. Seguimos. João, Maria e outros 14 clientes do restaurante foram hospitalizados de noite. Isso é outro dado. A comida em mau estado do restaurante fez com que os clientes ficassem doentes. Isso é um dado ou uma interpretação? Não olhem para a foto. Se a gente só tem a informação da frase, a gente deve considerar como uma interpretação. Mas, se nos dissessem que foi analisado a amostra da comida do restaurante e sim que continha uma toxina, um vírus, a gente poderia considerar um dado. Em qualquer caso, eu coloquei esse exemplo para ressaltar que nem todas as interpretações são iguais. Não tem o mesmo peso, não é igual de forte uma interpretação quando tem uma pessoa doente do que quando há 16 pessoas doentes que comeram no mesmo restaurante. A primeira interpretação tem menos peso que a segunda, porque há menos dados que apoiar ela. E mesmo assim, ainda pode ser errado. Às vezes foi o ar, pode ter sido a água o que estava contaminado. Vamos mudar de história. Segunda-feira, depois de chover, havia caracóis nas ruas da minha cidade. Esse é um dado. Segunda-feira, depois de chover, havia centopeias nas ruas de minha cidade. Também outro dado. A chuva faz com que os caracóis e os tripés saiam à rua. Provavelmente você já sabe que isso é uma interpretação causativa. A gente está dizendo que a chuva causa que esses animais saiam para a rua. Depois da chuva, todo tipo de animal sai para a rua. Essa é uma interpretação. É outro tipo de interpretação. Se trata de uma generalização. A gente tem dados de dois grupos de animais invertebrados e estendemos essa conclusão a todos os animais invertebrados, por exemplo. Agora vamos para a última história. Minha sobrinha, recém-nascida, ganhou em média 200 gramas por semana
durante seu primeiro mês. Isso é um dado. Medimos o peso a cada dia, fizemos a média e resumimos todos os dados em um só, mas segue sendo um dado. Os bebês recém-nascidos ganham uma média de 200 gramas por semana durante seu primeiro mês de vida. Isso é uma interpretação? Aqui a gente tem outro exemplo de generalização. Pegamos os dados de um bebê e aplicamos a todos os outros bebês. Última frase. Quando minha sobrinha tiver 10 anos, ela vai pesar 100 quilos. Evidentemente, se trata de uma interpretação. Além disso, sabemos que está equivocada. Mas vamos explicar de onde sai essa barbaridade. Porque eu obtive dos dados, fazendo cálculos matemáticos. Comecei com o peso da minha sobrinha nascer, 4 quilos, e fui colocando 200 gramas por semana durante 10 anos. E o resultado, obviamente, a gente pode fazer o cálculo, são 100 quilos. Esse tipo de interpretação a gente chama extrapolação. Consiste em tomar dados limitados no tempo ou no espaço e estendê-los fora do marco do estudo. A extrapolação se utiliza muito em ciência e é muito útil, mas também é muito perigosa. Porque, como se realiza com cálculos matemáticos, nos dá uma sensação de que é muito confiável. Neste caso, todos nos damos conta de que não está correto, porque a gente conhece crianças de 10 anos, a gente sabe que eles normalmente não pesam 100 quilos. Mas, imagina que em um lugar que em vez de hablasse de crianças humanas, a gente vai falar de dinossauros, outras coisas que a gente não pode comprovar cientificamente na realidade. Bem, depois dos exercícios práticos, vamos analisar um caso real. Uma notícia científica que apareceu em numerosas revistas e páginas web de divulgação científica em 2017. Veja a notícia. Rãs pré-históricas gigantes que comiam dinossauros, segundo afirmam os cientistas. Aí podem ver um pouco melhor. Quando lemos esse título numa publicação de divulgação científica, a gente supõe que deve ser verdade, porque é uma notícia científica. E entendemos que os científicos nos comunicam dados, ou em todo caso, interpretações de peso, seguras, certas. Em que tipo de dados vocês acreditam que se basa esse título? Que dados usaram cientistas para afirmar isso, que as rãs gigantes pré-históricas comiam dinossauros? Como nos fala de animais pré-históricos, certamente é porque os cientistas encontraram fósseis dessas rãs gigantes, certo? Efetivamente, no ano 2008, se identificou, a partir de fragmentos de ossos fósseis encontrados em Madagascar, uma nova espécie de rã, a que se chamou rã-diabo ou Beelzebufo ampinga. Segundo as reconstruções, eram rãs gigantes que mediam 41 centímetros e pesavam até 4,5 kg. Nessa imagem, a gente pode ver o que está em azul, são os fragmentos encontrados e a reconstrução do esqueleto do animal. Vamos ver se a gente entendeu. Do que sabemos da rã gigante? Que parte são dados e que parte é interpretação? Vou deixar uns segundos para que vocês possam pensar. E aí está a foto ampliada. Bem, os fósseis que são encontrados, as partes azuis são os dados, somente isso. Tudo demais, a reconstrução do esqueleto, o tamanho, o peso, os desenhos, como seria a rã, tudo é interpretação. Isso não quer dizer que sejam falsas ou incorretas, mas é importante saber que não são coisas que sejam medido ou observado, são coisas que sejam calculado usando a lógica e suponendo que as rãs antigas eram parecidas às rãs atuais. Vamos à segunda parte
do título, que disse que as rãs comiam dinossauros. Que tipo de dados podem fazer com que os cientistas cheguem a afirmar isso? Seguramente é porque eles encontraram restos de dinossauros no interior dos fósseis das rãs, ou porque encontraram marcas de mordeduras nos fósseis dos dinossauros? Não? Não, na verdade não. Se lemos a notícia, vemos que a investigação não foi levada a cabo com fósseis, sino com rãs atuais. Resulta que os fósseis gigantes dessas rãs são parecidos a um tipo de rã atual, chamada rã cornuda, que ela é muito mais pequena. Aqui tem uma foto dela. São rãs redondeadas que têm uma boca muito grande, são muito agressivas e comem de tudo. Comem até um peixe. E são conhecidos como os rãs Pac-Man. O que os investigadores fizeram foram tomar essas rãs pequenas, que têm a cabeça com um comprimento de mais ou menos 5 centímetros no diâmetro, e com um aparato especial, como esse que vocês podem ver na foto, mediram a força da mordida dessas rãs. O resultado, em média, foi de 30 newtons, o que é muito alto para uma rã, o que equivale a mais ou menos 3 quilos. Então, essa força que hacia essas rãs são os únicos dados que se mediram no experimento. A partir daí, o que fizeram os investigadores é calcular proporcionalidade segundo o tamanho. Para que a gente se entenda, é como se fizesse uma regra de 3, só que mais sofisticada. De uma rã pequena, a gente calculou como se fosse para uma rã grande. E chegaram na conclusão de que a potência da mordida dessas rãs gigantes seria de 2.200 newtons, o que é equivalente à força da mordida de um lobo. A chegar à conclusão de que as rãs diabo gigantes podiam morder tão forte como um lobo, os autores de estudos se perguntaram que tipo de presas eles comiam, e por nas camadas de rocha que se haviam encontrado os fósseis, deduziram que eram contemporâneas às que viviam os dinossauros. Por isso, pensaram que talvez se comiam filhotes de dinossauro. Recapitulamos. Os dados reais do estudo são os fósseis incompletos das rãs gigantes e a medida da força da mordida de uma rã cornuda pequena. Somente isso. E a partir desses dados, se é aplicado a generalização para reconstruir a rã fóssil a partir das rãs atuais e dos pequenos dados que a gente tinha, e foi usado também a extrapolação para calcular a força de mordida. Finalmente, a última parte, a ideia de que comiam dinossauros, isso é somente uma especulação. O que a gente pode aprender disso? Que os cientistas nos enganam e a ciência não é confiável? Que a ciência deveria ser baseada somente em dados e deixar de fazer interpretações? Bem, na verdade não, nenhuma das duas coisas. Para fazer ciência, faz falta tanto dados como interpretação. Se a ciência só se baseasse nos dados, os estudos científicos seriam uma lista muito larga de números de observações sem chegar a nenhuma conclusão e não serviriam para nada. Os cientistas não nos enganam. Os cientistas fazem seu trabalho, propõem hipóteses, fazem experiências, analisam os resultados dessas experiências e interpretam os resultados, chegando a conclusões que logo são, depois de ser revisadas, claro, são publicadas em revistas científicas. Tenho que reconhecer que fiz um pouco de armadilha, porque com essa história das rãs, não mostrei o artigo científico que se publicou em uma revista séria. Apenas mostrei a notícia de uma página de internet de divulgação científica. Para os que tenham curiosidade, esse é o artigo original.
Os científicos são muito mais cautelosos que os jornalistas. Os jornalistas querem chamar a atenção. Nesse link, vocês vão poder ver esse artigo e vocês vão ver que o nome do artigo científico é muito diferente do que foi publicado na revista. E os cientistas, eles reconhecem que todos os resultados são extrapolações. E com respeito que as rãs podem comer dinossauro, o que diz exatamente o artigo é o seguinte: considerando a força da mordida dos exemplares grandes, eles podiam ter sido capazes de alimentar-se de grande variedade de animais contemporâneos, incluindo crocodilos pequenos e filhotes de dinossauro. Por isso é muito importante a gente não ficar somente com os títulos da internet, muito menos as páginas científicas. É importante ir às fontes, ler os detalhes de forma crítica e, acima de tudo, diferenciar o que é dado de interpretação. Muitas coisas que afirmam os cientistas não pretendem ser verdades eternas. São apenas interpretações temporais dos dados, a melhor interpretação que se tem em um momento determinado. Se no futuro se encontram mais fósseis dessa rã beelzebufo e se obtém mais dados, pode já aparecer um novo artigo com uma nova revista com uma nova interpretação, dizendo, por exemplo, que, na verdade, as rãs eram vegetarianas e usavam a força da mandíbula para segurar em ramas de árvore. Isso é algo que acontece constantemente. Como vamos ver no próximo estudo, as conclusões científicas sempre são tentativas temporais. Quero terminar com minha definição pessoal de ciência. Para mim, a ciência é uma ferramenta maravilhosa para obter conhecimento sobre a natureza e sobre o Criador da natureza. Eu sou cientista e cada dia aprendo coisas novas sobre Deus graças à ciência e à natureza. E mais, eu acredito que a ciência, quem lá inventou foi Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele pôs na gente essa curiosidade inata que nos impulsiona a nos perguntar o porquê das coisas, como fazem as crianças, e a capacidade de buscar as respostas de maneira empírica e de analisar com a lógica. Tem muitos versículos na Bíblia que nos motivam a isso, a provar e a comprovar a Deus com os nossos sentidos, a comprovar a Deus mesmo. Me prove, diz esse versículo, e nesse versículo também de Salmos, provai e vede. Mas como qualquer presente divino, a ciência mal entendida ou que se tenta fazer de forma separada de Deus pode chegar a se converter em uma maldição. Bem, vamos a terminar aqui e vamos deixar aqui agora um momento para a pergunta. E no próximo dia seguiremos falando de ciência.